Lei Orgânica do Município de Maringá, Estado do Paraná. Título 2, do Governo Municipal. Capítulo 1, dos Poderes Municipais. Artigo 9º. O governo municipal é constituído pelos poderes legislativos e executivos, independentes e harmônicos entre si, vedada a delegação recíproca de atribuições e poderes. Parágrafo 1º. O cidadão investido na função de um dos poderes não exercerá de outro, salvo exceções previstas em lei. Parágrafo 2º. Lei disciplinará a participação das organizações não governamentais e munícipes no processo de planejamento municipal. Artigo 10. O povo exerce o poder diretamente. Inciso 1. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Inciso 2. Pela iniciativa popular em projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, distritos ou bairros, inclusive emendas à lei orgânica, através da manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Inciso 3. Pelo plebiscito e pelo referendo, convocados por lei de iniciativa do Legislativo, do Executivo, dos partidos políticos ou dos munícipes. Inciso 4. Pelo acesso aos documentos públicos. Inciso 5. Pela fiscalização dos atos do governo e da prestação de serviços públicos municipais. Inciso 6. Pela participação nas audiências públicas promovidas pelo Legislativo ou Executivo. Parágrafo único. O regimento interno da Câmara Municipal assegurará a tramitação especial para as proposições elencadas nos incisos 2 e 3 deste artigo. Capítulo 2, do Legislativo. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 11. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 15 vereadores eleitos na forma estabelecida em lei, com mandato de 4 anos. Parágrafo único. A legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa, subdividida em 2 períodos. Seção 2. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 12. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especial, inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Inciso 4. Dispor sobre as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos adicionais. Inciso 5. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de seu pagamento. Inciso 6. Autorizar a concessão de auxílios, prêmios e subvenções. Inciso 7. Autorizar a concessão de serviços públicos, a concessão de direito real de uso e a concessão administrativa de uso de bens municipais. Inciso 8. Autorizar a aquisição, exceto por desapropriação, e a alienação de bens imóveis do município, inclusive as doações que este venha a receber com encargo. Inciso 9. Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual. Inciso 10. Dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos, fixando a respectiva remuneração, da administração direta, indireta e fundacional. Inciso 11. Autorizar a criação e a estruturação de secretarias, coordenadorias ou equivalentes. Inciso 12. Autorizar ou referendar convênios e consórcios firmados pelo Executivo Municipal, no interesse público, com entidades de direito público e privado. Inciso 13. Dispor sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 14. Dispor sobre os planos de carreira e o regime jurídico único dos servidores municipais. Inciso 15. Dispor sobre a delimitação do perímetro urbano. Inciso 16. Dispor sobre normas urbanísticas. Seção 3. Da competência privativa. Artigo 13. Compete privativamente à Câmara, dentre outras atribuições. Inciso 1. Eleger sua mesa, bem como destituí-la, na forma regimental. Inciso 2. Elaborar seu regimento interno. Inciso 3. Dispor sobre sua organização, polícia interna, criação, transformação ou extinção de cargos e funções de seus serviços, e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros de lei. Inciso 4. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Inciso 5. Conceder licença ao prefeito e vereadores, ou a seus substitutos no exercício do cargo. Inciso 6.
Autorizar o prefeito a se ausentar do município, por necessidade para o desempenho de seu cargo, por mais de 15 dias. Inciso 7. Nos casos previstos em lei, declarar a perda do mandato, bem como processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Inciso 8. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. Alínea A. O parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Alínea B. Decorrido o prazo fixado sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão de um referido parecer. Alínea C. Rejeitadas as contas, estas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público, para fins de direito. Inciso 9. Fixar em cada legislatura, para a subsequente, os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais ou equivalentes e dos vereadores. Inciso 10. Convocar os responsáveis por chefias de órgãos do Executivo, incluída a administração indireta e fundacional, bem como servidores municipais em geral, para prestarem informações sobre atividades de sua responsabilidade, sem prejuízo da competência das comissões permanentes e temporárias na matéria. Inciso 11. Sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites estabelecidos em lei. Inciso 12. Proceder à tomada de contas do prefeito, por intermédio de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa ordinária. Inciso 13. Deliberar sobre a mudança temporária de sua sede, ressalvadas as exceções previstas nesta lei. Inciso 14. Manifestar-se nos casos de modificação territorial, de transferência da sede do município, alteração de seu nome, do distrito ou do bairro, e sobre a anexação a outro. Inciso 15. Solicitar a intervenção do Estado no município. Inciso 16. Legislar sobre a forma de participação popular no governo municipal. Inciso 17. Requerer informações ou documentos ao prefeito sobre ato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeita à fiscalização da Câmara. Inciso 18. A iniciativa das matérias relacionadas à concessão de títulos de cidadania honorária ou benemérita a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços relevantes ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública ou particular. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, é fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta, indireta e fundacional do município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara, na forma desta lei. Parágrafo 2º. As indicações dos vereadores, sugerindo medidas de interesse público da alçada do município, regularmente oficializadas ao Poder Executivo, receberão resposta no prazo de 30 dias, prorrogável por 15 dias, desde que solicitado e devidamente justificado. Parágrafo 3º. O prazo previsto no inciso 8 não flui no período de recesso. Seção 4. De instalação e funcionamento da Câmara. Artigo 14. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, em sessão solene de instalação, com início às 17 horas, independentemente de número regimental e sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, os vereadores eleitos tomarão posse. O presidente prestará o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado com lealdade e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar de seu povo. Parágrafo 1º. Prestado o compromisso pelo presidente, o secretário que for designado para esse fim fará a chamada nominal de cada vereador, que declarará: assim o prometo. Parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, ressalvados os casos de motivo justo aceitos pela Câmara. Parágrafo 3º. No ato da posse, o vereador deverá se desincompatibilizar e, na mesma ocasião, bem como ao término do mandato, fará a declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando da ato seu resumo. Seção 5. Da mesa da Câmara. Artigo 15. Imediatamente após a posse, os vereadores se reunirão sob a presidência do mais idoso dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa,
que ficarão automaticamente impulsados. Parágrafo único. Não havendo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Artigo 16. O mandato da mesa será de 2 anos. Parágrafo 1º. A mesa da Câmara compõe-se de presidência e de secretaria, constituindo-se, a primeira, do presidente e do primeiro e segundo vice-presidentes, e, a segunda, do primeiro, segundo e terceiro secretários, os quais se substituirão nesta ordem. Parágrafo 2º. Em toda a eleição da mesa, os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão a um segundo escrutínio e disputará o cargo por sorteio, se persistir o empate. Parágrafo 3º. Na constituição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da casa. Parágrafo 4º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. Parágrafo 5º. A eleição para a renovação da mesa será realizada no período de 1º a 15 de dezembro da segunda sessão legislativa, em data e horário designados pelo presidente da Câmara, e os eleitos tomarão posse, em ato solene, no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Artigo 17. A mesa da Câmara, dentre outras atribuições, compete, inciso 1. Enviar ao prefeito, até o dia 1º de março de cada ano, as contas do exercício anterior. Inciso 2. Elaborar e encaminhar ao Executivo, até 31 de agosto de cada ano, a proposta dos recursos a serem destinados à Câmara, para ser incluída na proposta geral do orçamento do município. Inciso 3. Propor ao plenário projetos de resolução que criem, transformem ou extingam cargos ou funções dos serviços da Câmara, e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 4. Elaborar e expedir, mediante ato próprio, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário. Inciso 5. Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos adicionais para as dotações orçamentárias da Casa. Inciso 6. Suplementar, mediante projeto de resolução aprovado em turno único de discussão e votação, as dotações orçamentárias da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária. Inciso 7. Solicitar, diretamente, mediante requerimento de comissão competente, informações ou documentos ao prefeito, sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeira à fiscalização da Câmara. Inciso 8. Tomar as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Artigo 18. Ao presidente da Câmara, entre outras atribuições, compete, inciso 1. Representar a Câmara, judicial ou extrajudicialmente. Inciso 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4. Promulgar as resoluções, os decretos legislativos e, ainda, as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. Inciso 5. Fazer publicar os atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. Inciso 6. Declarar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos previstos em lei. Inciso 7. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Inciso 8. Manter a polícia interna da Câmara, podendo requisitar a força policial necessária para este fim. Inciso 9. Autorizar as despesas da Câmara, bem como requisitar o numerário destinado a este fim. Inciso 10. Designar comissões especiais, observados os termos regimentais. Inciso 11. Realizar audiências públicas. Inciso 12. Delegar a prática de atos administrativos, restritos à Câmara e que não sejam da competência privativa do presidente. Inciso 13. Devolver à tesouraria da Prefeitura, ao final de cada exercício, o saldo de caixa existente na Câmara. Inciso 14. Nomear, admitir, promover, comissionar, conceder gratificação, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir servidores da Câmara. Inciso 15. Prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações.
Inciso 16. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Artigo 19. Além das atribuições contidas no regimento interno compete, inciso 1. Ao primeiro vice-presidente, alínea A. Substituir o presidente em suas faltas, impedimentos ou licenças, alínea B. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos, sempre que o presidente, ainda que em exercício, deixe de fazê-lo no prazo estabelecido, alínea C. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis, quando o prefeito e o presidente da Câmara, sucessivamente, deixarem de fazê-lo, sob pena de perda do mandato de membro da mesa. Inciso 2. Ao segundo vice-presidente, em caráter sucessivo, alínea A. Substituir o primeiro vice-presidente, nas suas faltas, impedimentos ou licenças, nas obrigações legais e regimentais, alínea B. Exercer a função de corregedor, para os atos administrativos do poder, fiscalizando, sobretudo, o cumprimento do controle interno previsto no artigo 113. Artigo 20. Aos secretários da Câmara compete, sucessivamente, além das atribuições asseguradas no regimento interno, inciso 1. Redigir as atas das sessões secretas e das reuniões da mesa, inciso 2. Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e proceder à sua leitura, inciso 3. Fazer a chamada nominal dos vereadores, inciso 4. Registrar, em livro próprio, os precedentes firmados na aplicação do regimento interno, inciso 5. Estabelecer e fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos, inciso 6. Substituir os demais membros da mesa, quando necessário. Seção 6. Das comissões. Artigo 21. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam do Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1. Apreciar proposições e outras matérias submetidas a seu exame, inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, inciso 3. Convocar secretários municipais, coordenadores ou equivalentes, em como servidores municipais e em geral, para prestarem informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades municipais ou entidades públicas ligadas à administração municipal, inciso 5. Solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, inciso 6. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização da administração direta, indireta e fundacional do município. Parágrafo 3º. As comissões especiais de estudos e as de representação, criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, criadas mediante requerimento subscrito por 1/3 dos vereadores, terão amplos poderes de investigação e serão destinadas à apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Poder Executivo e ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos indiciados. Parágrafo 5º. As comissões parlamentares de inquérito poderão, dentre outras atribuições, determinar as diligências que reputarem necessárias, tomar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, e transportar-se por um mínimo de 2 de seus membros aos lugares onde se fizer mister a sua presença. Parágrafo 6º. Não funcionarão concomitantemente mais de 2 comissões parlamentares de inquérito. Seção 7. Das sessões. Artigo 22. A Câmara se reunirá anualmente, em sua sede, em sessão legislativa ordinária, independentemente de convocação, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo único. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 23. A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais, comemorativas e secretas, conforme dispuser seu regimento interno,
Observado o disposto nesta seção. Parágrafo 1º. As sessões da Câmara serão realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se efetivarem fora dele. Parágrafo 2º. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto, ou outra causa que impeça sua utilização, poderão ser realizadas em outro local, consoante a disposição regimental. Parágrafo 3º. As sessões solenes e as ordinárias de caráter itinerante poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, por deliberação do presidente. Parágrafo 4º. As sessões extraordinárias, no período ordinário, serão convocadas pelo presidente da Casa, de ofício, a requerimento da maioria absoluta dos vereadores ou por solicitação do prefeito. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo anterior, quando a convocação da sessão não ocorrer em plenário, os vereadores serão comunicados por escrito, com antecedência de 24 horas. Parágrafo 6º. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo relevante ou necessidade de preservação do decoro parlamentar. Artigo 24. As sessões só serão abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia e participar das votações. Artigo 25. No período de recesso, a Câmara poderá ser convocada extraordinariamente, em caso de urgência ou interesse público relevante. Inciso 1. Pelo prefeito. Inciso 2. Pelo presidente da Câmara. Inciso 3. A requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 e inciso 3, a convocação será formalizada, por escrito, ao presidente da Câmara, com antecedência de 2 dias. Parágrafo 2º. A comunicação dos vereadores far-se-á na forma do parágrafo 5º do artigo 23 desta lei. Parágrafo 3º. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. Seção 8. Do processo legislativo. Subseção 1. Disposição geral. Artigo 26. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1. Emendas à lei orgânica. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Decretos legislativos. Inciso 5. Resoluções. Subseção 2. Das emendas à lei orgânica. Artigo 27. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, inciso 2. Do prefeito, inciso 3. De cidadãos, através de iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% dos eleitores. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações o voto favorável de 2/3, 213, dos membros da Câmara, com interstício de 10 dias. Parágrafo 2º. A emenda aprovada será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de emenda rejeitada ou havida como prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa, de sítio ou de intervenção no município. Subseção 3. Das leis. Artigo 28. As leis complementares versarão, dentre outras, sobre as seguintes matérias. Inciso 1. Código tributário. Inciso 2. Código de obras e edificações. Inciso 3. Código de posturas. Inciso 4. Código de zoneamento. Inciso 5. Código de parcelamento, uso e ocupação do solo. Inciso 6. Estatuto dos Servidores Municipais. Inciso 7. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Artigo 29. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, às comissões permanentes da Câmara, ao prefeito e à iniciativa popular, na forma e nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1. Regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Inciso 2. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta ou indireta, e a fixação ou aumento de sua remuneração. Inciso 3. Criação,
Estruturação e atribuições dos órgãos e entidades da administração municipal. Parágrafo 2º. Não será admitida emenda que acarrete aumento da despesa ou redução da receita nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, salvo em matéria orçamentária, observado o disposto nesta lei. Artigo 30. O prefeito poderá solicitar urgência para a tramitação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitado urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação da Câmara, o projeto será incluído na pauta da ordem do dia, sobrestando-se as demais matérias, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso nem se aplica aos projetos de leis complementares. Artigo 31. A iniciativa popular, prevista no artigo 10 desta lei, será articulada e recebida pela Câmara, desde que contenha o seguinte: inciso 1. Identificação dos assinantes. Inciso 2. Número do título de eleitor. Inciso 3. Certidão expedida pelo juízo eleitoral, contendo o número total de eleitores do bairro ou município. Artigo 32. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será enviado pelo presidente da Câmara ao prefeito, no prazo de 10 dias, que, aquiescendo, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Se a sanção for negada quando estiver o fim da sessão legislativa, o prefeito publicará as razões do veto. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará a sanção. Parágrafo 5º. A Câmara deliberará sobre o veto num único turno de discussão e votação, no prazo de 30 dias de seu recebimento, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em votação nominal. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 7º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 8º. Se a lei não for promulgada no prazo de 48 horas, pelo prefeito, nos casos previstos nos parágrafo 4º e 7º, o presidente da Câmara promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao primeiro vice-presidente fazê-lo. Artigo 33. Revogado. Artigo 34. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente constituirá objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Subseção 4. Dos decretos legislativos e resoluções. Artigo 35. Terão forma de decreto legislativo ou de resolução as deliberações da Câmara, tomadas em plenário, que independam de sanção do prefeito. Parágrafo 1º. Destinam-se os decretos legislativos a regular matérias de exclusiva competência da Câmara, que tenham efeito externo, tais como: inciso 1. Concessão de licença ao prefeito para se afastar do exercício do cargo ou autorização para se ausentar do município, exceto nos casos dos incisos 2 e 3. Do parágrafo 1º do artigo 49 desta lei, inciso 2. Aprovação ou rejeição do parecer prévio sobre as contas do prefeito, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, inciso 3. Fixação dos subsídios do prefeito, para vigorar na legislatura seguinte, inciso 4. Revogado, inciso 5. Representação à Assembleia Legislativa sobre modificação territorial ou mudança do nome da sede do município, inciso 6. Aprovação de convênios, consórcios ou acordos de que for parte o município, a referendum. Parágrafo 2º. Destinam-se as resoluções a regular matérias de caráter político da Câmara, de efeito interno, tais como: inciso 1. Perda do mandato de vereador, inciso 2. Fixação dos subsídios dos vereadores, inciso 3. Conclusões de comissão parlamentar de inquérito, inciso 4. Revogado, inciso 5. Autorização para abertura de créditos adicionais suplementares,
através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 6. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos e funções, e fixação da respectiva remuneração. Subseção 5. Das deliberações. Artigo 36. A votação de matéria constante da ordem do dia só poderá ser efetuada com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, salvo se a matéria exigir quórum superior. Parágrafo 1º. A aprovação de matéria em discussão, salvo as exceções previstas nesta lei, dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão. Parágrafo 2º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação ou alteração das seguintes matérias. Inciso 1. Leis complementares. Inciso 2. Regimento interno da Câmara. Inciso 3. Fixação e aumento da remuneração dos servidores municipais. Inciso 4. Criação de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 5. Autorização de operações de crédito que excedam as despesas de capital, mediante créditos adicionais com finalidade precisa. Inciso 6. Alienação de bens imóveis ou sua aquisição mediante doação com encargo. Inciso 7. Concessão de direito real de uso. Inciso 8. Confissão de dívida, concessão de garantias de qualquer natureza e obtenção de empréstimos. Inciso 9. Desafetação da destinação de bens públicos. Inciso 10. Pedido de intervenção no município. Inciso 11. Isenção, anistia, remissão e descontos sobre tributos municipais. Parágrafo 3º. Dependerá do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara a aprovação ou alteração das seguintes matérias. Inciso 1. Concessão de serviços públicos. Inciso 2. Concessão de título de cidadania. Inciso 3. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas municipais. Inciso 4. Destituição de membro da mesa executiva da Câmara. Inciso 5. Cassação do mandato do prefeito por infrações político-administrativas. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara, ou quem o substituir, só terá direito a voto. Inciso 1. Na eleição da mesa executiva. Inciso 2. Quando a matéria exigir, no mínimo, maioria absoluta para sua aprovação ou alteração. Inciso 3. Quando houver empate em qualquer votação. Parágrafo 5º. O voto será público nas deliberações da Câmara. Seção 6. Dos vereadores. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 37. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 3º. A inviolabilidade do vereador subsistirá durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara, no caso de atos, praticados fora do recinto da Câmara, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 4º. Revogado. Subseção 2. Das incompatibilidades. Artigo 38. É vedado ao vereador. Inciso 1. Desde a expedição do diploma, alínea A. Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível a nutum, nas entidades constantes da linha anterior, salvo o disposto na Constituição da República e na legislação própria. Inciso 2. Desde a posse, alínea A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que gomide favor decorrente de contrato celebrado com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1 alínea A, salvo o cargo de secretário municipal, coordenador ou equivalente. Alínea C. Patrocinar causas em que sejam interessadas quaisquer das entidades indicadas no inciso 1 alínea A. Alínea D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, em qualquer nível de governo. Artigo 39. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior,
Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Quer deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão oficial autorizada pela edilidade. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7. Que fixar residência fora do município. Inciso 8. Quer deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Além dos casos definidos no regimento interno da Câmara, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2, 4 e 7, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto nominal e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3, 4, 5 e 8, a perda ou vacância será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara, ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. Extingue-se também o mandato, e assim será declarado pelo presidente da Câmara, na forma regimental, quando ocorrer falecimento ou renúncia, por escrito, do vereador. Subseção 3, do vereador servidor público. Artigo 40. O exercício da vereança por servidor público e municipal atenderá às determinações previstas na Constituição Federal e nesta lei. Parágrafo 1º. O vereador ou ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal é inamovível de ofício, pelo tempo de duração de seu mandato. Parágrafo 2º. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração a que faz jus pela vereança. Não havendo compatibilidade de horários, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, ou em qualquer caso em que lhe seja exigido o afastamento para o exercício do mandato, o tempo de serviço público será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Subseção 4. Das licenças. Artigo 41. O vereador poderá licenciar-se, inciso 1. Por motivo de doença, devidamente comprovada, inciso 2. Para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por prazo determinado nunca inferior a 30 dias nem superior a 120 dias por sessão legislativa, podendo o licenciado reassumir suas funções na Câmara, no decorrer da licença, bastando que declare à mesa sua reassunção, cessando, desde esse momento, o exercício do suplente. Inciso 3. Para desempenhar missão temporária de interesse do município, decorrente de expressa designação da Câmara, ou previamente aprovada pelo plenário. Inciso 4. Em face de licença gestante ou paternidade. Parágrafo 1º. Para fins de remuneração considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos casos previstos nos incisos 1, 3 e 4. Parágrafo 2º. A licença gestante e a licença paternidade serão concedidas seguindo os mesmos critérios e condições estabelecidos para os servidores públicos municipais. Parágrafo 3º. O vereador investido no cargo ou função de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, coordenador ou equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração do mandato. Subseção 5. Da convocação do suplente. Artigo 42. Nos casos de vaga, de investidura prevista no parágrafo 3º do artigo anterior ou de licença superior a 120 dias, o presidente da Câmara convocará imediatamente o suplente. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo 2º. Enquanto a vaga não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Capítulo 3. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 43. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções políticas, executivas e administrativas. Artigo 44. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos simultaneamente, na forma prevista na Constituição Federal e leis atinentes,
para um mandato de 4 anos. Artigo 45. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, e prestarão o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado, observar as leis e promover o bem geral do povo maringaense. Parágrafo 1º. No ato da posse, o prefeito e o vice-prefeito deverão desincompatibilizar-se e, no mesmo ato e ao término do mandato, farão declaração pública, circunstanciada, de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando de ata seu resumo. Parágrafo 2º. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 46. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou impedimento e lhe sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. Parágrafo 1º. No caso de falta ou impedimento do prefeito e do vice-prefeito, assumirá a administração pública o presidente da Câmara ou seu substituto legal. Parágrafo 2º. Recusando-se, por motivo injustificado a assumir o cargo de prefeito, o presidente da Câmara renunciará, incontinenti, à presidência, ensejando a eleição de outro membro para o seu cargo. Artigo 47. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita, pela Câmara Municipal, 30 dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Seção 2. Das proibições. Artigo 48. O prefeito não poderá, sob pena de perda do mandato, incidir nos impedimentos previstos no artigo 38 desta lei nem fixar residência fora do município. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao vice-prefeito, exceto no caso da letra B do inciso 1 do citado artigo. Seção 3. Das licenças. Artigo 49. O prefeito não poderá se ausentar do município, por período superior a 15 dias consecutivos, ou se afastar do exercício do cargo, por qualquer tempo, sem prévia autorização ou licença pela Câmara, conforme o caso, sob pena de perda do mandato. Parágrafo 1º. Poderá o prefeito, contudo, licenciar-se, fazendo jus à remuneração, quando, inciso 1, a serviço ou em missão de representação do município, inciso 2, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença, devidamente comprovada, ou em razão de licença gestante ou de licença paternidade, observado, quanto a estas, o disposto no parágrafo 2º do artigo 41 desta lei, inciso 3. Em gozo de férias anuais de 30 dias, ficando a seu critério a época para usufruí-la. Parágrafo 2º. O pedido de licença previsto no inciso 1 do parágrafo anterior, amplamente motivado, indicará as razões da viagem, o roteiro e as previsões de gasto. Artigo 49-A. Revogado. Seção 4. Das atribuições do prefeito. Artigo 50. Ao prefeito compete defender os interesses do município, adotando, de acordo com a lei, todas as medidas necessárias a esse fim, e, em especial, inciso 1. Representar o município nas suas relações administrativas, políticas e jurídicas. Inciso 2. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos definidos nesta lei. Inciso 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 4. Vetar projetos de lei. Inciso 5. Decretar, nos termos legais, desapropriação por utilidade pública ou interesse social, e constituir servidões. Inciso 6. Dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração. Inciso 7. Aplicar multas previstas em leis, regulamentos e contratos, bem como cancelá-las quando impostas irregularmente. Inciso 8. Enviar à Câmara, até o último dia útil de cada mês, balancete financeiro relativo à receita e despesa do mês anterior, com o demonstrativo mensal de execução orçamentária, alínea A, da despesa, com a denominação do órgão, unidade orçamentária, função, programa, subprograma, projeto e atividade, alínea B, da receita, desdobrada em categoria econômica, fonte, subfonte, rubrica, subrubrica. Inciso 9. Administrar os bens públicos,
Superintender a arrecadação de tributos, bem como guarda e aplicação da receita, autorizando a despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias e dos créditos votados pela Câmara. Inciso 10. Abrir créditos extraordinários nos casos de calamidade pública, ad referendum da Câmara. Inciso 11. Celebrar convênios, contratos ou termos de cooperação com entidades públicas ou privadas, e consórcios com outros municípios, para a realização de objetivos de interesse da administração. Inciso 12. Contratar empréstimos e realizar operações de crédito. Inciso 13. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Inciso 14. Prover os serviços e obras da administração pública. Inciso 15. Indicar os dirigentes de sociedade de economia mista ou empresas públicas municipais. Inciso 16. Solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos e fazer uso da guarda municipal que for criada, na formada lei. Inciso 17. Estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. Inciso 18. Denominar próprios públicos. Inciso 19. Dispor sobre o uso dos próprios públicos, obedecidas as normas urbanísticas vigentes. Inciso 20. Colocar à disposição da Câmara, de uma só vez, até o dia 20 de cada mês, nos termos da requisição, a parcela correspondente ao 1/10 das respectivas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais. Inciso 21. Indicar recursos orçamentários do Executivo para a suplementação de dotações da Câmara, quando esgotados os recursos desta. Inciso 22. Propor à Câmara o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e as demais políticas do desenvolvimento municipal. Inciso 23. Praticar quaisquer atos de interesse do município que não estejam reservados, explícito ou implicitamente, à competência da Câmara. Inciso 24. Decidir sobre requerimentos, reclamações, representações e procedimentos administrativos de ordem geral, que lhe forem dirigidos, no prazo de 30 dias, sem prejuízo de outras disposições legais. Parágrafo 1º. Observados os limites de lei, o prefeito poderá delegar a seus auxiliares, por decreto, as funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Parágrafo 2º. As competências definidas neste artigo não excluem a competência do Legislativo Municipal nestas matérias. Parágrafo 3º. Quando o balancete financeiro referido no inciso 8 de o caput apontar saldos bancários, deverá ser acompanhado de cópia dos extratos das respectivas contas bancárias. Seção 5. Da perda de mandato. Artigo 51. A cassação do mandato do prefeito ou seu substituto legal por crimes de responsabilidade ou infrações político-administrativas dar-se-á na forma e nos casos previstos na legislação federal. Artigo 51-A. Extingue-se o mandato de prefeito, e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores, quando, inciso 1. Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, perda ou suspensão dos direitos políticos, ou condenação por crime funcional ou eleitoral, em sentença transitada em julgado, nos termos da legislação federal. Inciso 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. Inciso 3. Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo, estabelecidos em lei, e não se desincompatibilizar até a posse, e, nos casos supervenientes, no prazo que a lei ou a Câmara fixar. Parágrafo único. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e sua inserção em ata. Seção 6. Da transição administrativa. Artigo 52. Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito deverá preparar para entrega ao seu sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da administração municipal, que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre: inciso 1. Dívidas do município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas em longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração em realizar operações de crédito de qualquer natureza. Inciso 2. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante do Tribunal de Contas do Estado ou órgão equivalente, se for o caso. Inciso 3. Prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios. Inciso 4.
Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Inciso 5. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos. Inciso 6. Transferências a serem recebidas da União e do Estado, por força de mandamento constitucional ou de convênios. Inciso 7. Projetos de iniciativa do Executivo Municipal em curso na Câmara, para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los de pauta. Inciso 8. Situação dos servidores do município, seu custo, quantidade de órgãos em que estejam lotados e em exercício. Artigo 53. É vedado ao prefeito assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para a execução de programas ou projetos após o término de seu mandato, não previstos na legislação orçamentária, observado o artigo 106, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de calamidade pública. Parágrafo 2º. Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito. Seção 7. Dos auxiliares do prefeito. Artigo 54. São auxiliares diretos do prefeito. Inciso 1. Os secretários municipais, coordenadores ou equivalentes. Inciso 2. O vice-prefeito. Parágrafo 1º. Os secretários municipais, coordenadores ou equivalentes serão nomeados e exonerados pelo prefeito e escolhidos entre cidadãos maiores de 21 anos, no pleno exercício de seus direitos políticos. Parágrafo 2º. No ato da posse, os secretários municipais, coordenadores ou equivalentes apresentarão certidões do distribuidor e de protestos das comarcas onde tenham residido nos últimos 5 anos, comprovando sua idoneidade, e deverão fazer declaração de bens, no ato e término da investidura no cargo ou função, a qual constará de livro próprio. Artigo 55. A competência do vice-prefeito será limitada a: inciso 1. Cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos da chefia do Executivo Municipal e da Câmara. Inciso 2. Fiscalizar os serviços distritais. Inciso 3. Atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições ou quando lhes for favorável a decisão proferida. Inciso 4. Indicar ao prefeito as providências necessárias no distrito se no território do município. Inciso 5. Prestar contas ao prefeito mensalmente ou quando lhe for solicitado. Inciso 6. Cumprir missões especiais, quando convocado pelo prefeito para esse fim. Capítulo 4. Da remuneração dos agentes políticos. Artigo 56. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais ou equivalentes e dos vereadores serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, antes das eleições municipais, observado o disposto na Constituição Federal e as normas da legislação pertinente. Parágrafo 1º. Os subsídios dos agentes políticos serão atualizados anualmente, obedecidos à mesma data base e índices aplicáveis aos servidores públicos municipais. Parágrafo 2º. O vereador ou ocupante do cargo de presidente da Câmara, em face do acúmulo das funções e responsabilidades inerentes ao exercício da chefia do poder, terá subsídio fixado de forma diferenciada, a maior, atendido o disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 57. Não sendo fixados os subsídios dos agentes políticos, na forma e prazo legal estabelecidos no artigo anterior, prevalecerão para a legislatura seguinte os anteriormente estabelecidos atualizados mediante aplicação de índices nunca inferiores àqueles utilizados para os servidores públicos municipais.